Glória a Deus. Boa noite. Sinta-se à vontade, você está na casa do Pai. Nós somos uma grande família e na casa do Pai nós somos filhos. Amém. E filho fica à vontade na casa do seu pai. Na casa dos meus pais eu coloco o pé no sofá. A minha mãe pode não gostar muito, mas eu sei que ela gosta porque eu sou filho. Amém? Então sinta-se à vontade. Amém? Deus é bom. É um prazer estar aqui. Vamos lá, nós vamos falar de Cristo, porque Cristo nos resgatou do império das trevas. Hoje nós podemos clamar a um Deus e chamar Ele de Pai, porque desde antes da fundação do mundo, tudo já estava planejado. Você não é um erro, você não é órfão, você foi planejado. Você é um filho amado. Amém? E importa o quê? Que nós cresçamos em conhecimento do nosso Pai, porque um filho tem um DNA do seu pai. Um filho reflete aquilo que o pai lhe ensina. Então nós temos que crescer e crescer em conhecimento do Pai. Quando aquele leproso chegou e perguntou a Jesus se ele queria curá-lo, ele não perguntou se Jesus tinha poder para curar. Ele sabia que Jesus poderia curar. Só que ele não sabia se Jesus queria. E quando a gente vê na Bíblia que se fala a respeito de lepra ou doenças de pele, isso fala a respeito de pecado. Aquela pessoa, ela reflete pecado, ou seja, ela está impura. Então, o que Jesus fez? Jesus curou de inúmeras e inúmeras vezes, que relata-se nos evangelhos. E algumas outras também não são relatadas. Mas nesse caso, especificamente, em alguém que, para os estudiosos, estava impuro, Jesus lhe tocou. Por quê? Uma pessoa que era considerada impureza na Bíblia, sempre vai remeter à morte. Aquela mulher que foi pega em adultério, não falaram, ela está impura, ela está impura. Não, ela era pecadora. Nesse caso, as pessoas que sofriam de doenças de pele que remetiam ao pecado, ou uma menstruação, que tudo que remetia a sangue ou morte, era impureza. Então, essas pessoas tinham que ficar à margem da sociedade, e nesse caso específico, Jesus lhe tocou. Porque esse homem não sabia o que era o toque de uma outra pessoa há muito tempo. Porque tem umas características que são de doenças de pele que elas não são agudas, ou seja, elas não são rápidas. Elas se manifestam de forma crônica, demorada. Então, esse homem provavelmente não tinha contato com outra pessoa há muito tempo. E, especificamente, Jesus lhe tocou. Se nós formos mais adiante no Evangelho, o que acontece? João, o discípulo amado, foi o único dos 11 ali que ficaram aos pés da cruz na crucificação. Por que João era o único discípulo amado? É muito simples, porque ele tinha revelação. Tanto que você vê essa escrita, está no Evangelho escrito pelo próprio João. Que coincidência, né? Porque ele tinha pleno conhecimento de que ele era amado. Então, o pastor Jackson, inspirado pelo Espírito Santo, nos apresentou que esse ano a temática seria multiplicação. Irmãos, muito interessante isso, porque fica redundante, mas Deus é um Deus redundante. Nós somos multiplicadores por essência, porque a nossa essência é a essência do Pai. E Deus fala que onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. O nosso Deus é um Deus redundante. Não basta só amor, é muito amor. Não basta poder, é muito poder. Então, nada mais justo do que eu falar aos multiplicadores sobre multiplicação. Simples. Irmão, isso está no teu DNA. A terra que tu pisa se torna próspera. Onde você coloca a planta das tuas mãos, se torna abençoado. Irmão, em Israel é um deserto que mana leite e mel. Porque é aquilo que está dentro de nós. E Deus
faz acontecer, porque você é um filho amado. Você tem o DNA do Pai. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Eu vou ler na NAA, tá? Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus. Eu vou ler de novo. Por essa razão, também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Aleluia! Amém. De novo, irmãos, nós temos que transbordar no pleno conhecimento. Você já é um multiplicador por essência. Você tem que transbordar no pleno conhecimento, no conhecimento do Pai. Quando nós falamos a respeito de uma religião, a religião prega normas, regras para que um humano alcance o favor de Deus. Mas o cristianismo, aqueles que são filhos, não vivem de religião. Por quê? Nós não precisamos seguir normas e regras para alcançar o Pai. O Pai sempre teve planos e projetos para te encontrar. Cristo, em sua majestade, se fez homem e veio te encontrar, porque aquilo que era morte, Ele fez se tornar vida. Então, nós não seguimos doutrinas e ensinamentos para alcançar Deus. Ele veio nos encontrar. Quando Cristo morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu se rasgou não para que você entrasse no lugar santíssimo, mas para que Deus saísse para te encontrar. Porque Deus, desde o princípio, ansiava por ter encontros e encontros com você. Você foi projetado. Você foi. Aleluia. Ah, Renato, não estou acreditando muito nesse negócio aí, não sei, veja bem. Vamos lá. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, vamos dar conhecimento. Vamos dar continuidade, perdão. Eu vou ler Efésios capítulo 1, versículo 17, na linguagem de hoje. Efésios capítulo 1, versículo 17. Você trouxe seu caderno para anotar? Essa lição já foi dada aqui. Amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 17. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a você, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Na Ara diz para que vocês tenham pleno conhecimento dele. 18. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vocês vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Mais uma vez, pleno conhecimento dele. Irmão, para que você manifeste a essência do Pai, você tem que ser um garimpeiro. Renato, por que um garimpeiro? Porque aquela pessoa que pega ouro no riacho, ela pega as pepitas pequenas. Mas a pessoa que garimpa, que busca ouro, irmão, ela encontra ouro, ouro de verdade, não são gramas de ouro. Então, irmão, você tem que caminhar em pleno conhecimento do Pai. Renato, como eu tenho conhecimento do Pai? É muito simples. Você tem um manual. Você não foi deixado ao léu.
você foi projetado, você foi planejado e você tem um manual. Aleluia. Caminhando no pleno conhecimento do Pai. E mais ainda, 18, peço que Deus abra a mente de vocês para que vocês vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Irmão, quando você lê a Bíblia, você pode achar as histórias muito interessantes. Você pode começar lá na criação, você passa por Moisés, pelos profetas, e você fala, uau, as pessoas têm uma coisa que é Jó, né? Uau, Jó é um personagem que, meu Deus, Jó, eu me vejo aí em Jó. Só que, irmão, do início ao fim, a Bíblia é sobre Cristo. Tudo aquilo aponta para Cristo. No Antigo Testamento, nós temos que olhar à luz de buscar tipos de Cristo, porque Ele está lá. E nos Evangelhos, no Novo Testamento, Ele foi revelado. Desde o início, tudo foi projetado. Quando nós vemos a questão do sacrifício de Isaac, Abraão levando seu filho, seu único filho, para um sacrifício, aquilo não era sobre Abraão, não era sobre Isaac, era sobre Deus entregar seu único filho por amor de você. Desde o início, tudo foi projetado. Você não está ao léu, você foi projetado, você é amado. E quando ele fala a respeito da luz, para que vocês conheçam a respeito da luz, ele fala que vocês têm que conhecer Cristo, vocês têm que conhecer Jesus, porque Ele é a luz. João, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler na NAA. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Eu vou ler de novo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Uau! Irmão, o que eu estou lendo aqui? Eu estou lendo Gênesis 1. No princípio a terra era sem forma e vazia. Ele estava lá. Tudo foi feito por intermédio dele. Renato, tu tem certeza? Absoluta. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E eu te digo, irmão, ele é a luz. Por quê? Quando nós vemos Gênesis capítulo 1, versículo 1, no primeiro dia, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a escuridão. E Deus disse, haja luz, e houve luz. Irmão, isso é muito interessante. Nós cremos num Deus onipotente, que é uma trindade, amém? Mas é um único Deus. Ele existe antes de tudo, e ele existe nele mesmo. Muito importante isso. Então, quando Deus diz, haja luz, houve luz, correto? Mas se nós pularmos lá para o versículo 14, é no versículo 14 que o sol é criado. E nós vamos para o Evangelho, e João fala, ele é a luz do mundo. Jesus depois vai falar, eu sou a luz do mundo. Então, irmão, no princípio, quando a terra era sem forma e vazia, Deus disse, eis a luz dos homens. Eis a luz dos homens. Ele já existia em Deus, mas a partir de agora ele é a luz dos homens. E João fala, ele é a luz e as trevas não prevalecerão. Uau! Uau! Você tem que se deleitar no Senhor, porque como Cristo é, você é também. Ele falou, eu sou a luz do mundo, e depois ele diz, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra.
Uau! Uau! Como Ele é, eu sou também. Irmão, e essa tem que ser a tua declaração. Dia e noite, eu sou a luz do mundo. Eu sou um filho amado. Eu sou amado, eu fui projetado. Deus é bom e Ele cuida de mim. Uau! Uau! E isso está disponível para você, irmão, porque você é um multiplicador. Você é um multiplicador. Cabe o quê? Você conhecer a essência do seu Pai. E a essência do seu Pai está disponível dia e noite. Ah, Renato, aqui é muito fácil. A irmã Rafael está louvando, você está ministrando. Mas amanhã, quando você estiver na BR, quando você estiver sozinho, e vier aquela voz, você declara: eu sou um filho amado. Eu sou um filho amado. Benditos são os lugares que eu coloco a planta dos meus pés. Eu fui projetado, eu fui resgatado. A essência de Deus habita em mim. Ele habita em mim. Glória a Deus. Aleluia. Continuando. 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1. Eu vou ler na amplificada, não precisa colocar não. 1 João capítulo 1, versículo 5. Essa é a mensagem da revelação prometida de Deus, que ouvimos dele e agora anunciamos a vocês. Que Deus é luz, Ele é santo, sua mensagem é verdadeira, Ele é perfeito em justiça, e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e ainda assim andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas de fato, andamos na luz, isto é, vivemos cada dia em conformidade com os preceitos de Deus. Assim como Ele mesmo está na luz, temos comunhão verdadeira, ininterrupta, uns com os outros, Ele conosco e nós com Ele. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, apagando a mancha do pecado, nos mantendo limpos de todas as suas formas e manifestação, constantemente e continuamente. Ele fala que Deus é luz e nós andamos na luz. Irmão, o que isso quer dizer? Não significa que você está sob a luz. Quem anda na luz não está sob a luz. Como essa lâmpada está me iluminando, eu estou sob essa luz. Mas não, quem anda na luz, vive nela. Deus é luz, Ele anda em luz. Se nós somos seus filhos, luz do mundo, nós andamos na luz. Uau! Você anda na luz. E Ele fala, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica. Nos purifica. Isso está no tempo verbal presente e contínuo. O que isso quer dizer? Acontece agora e continuamente. É como se você estivesse numa cascata de sangue de Jesus sendo purificado constantemente. Por isso que é constantemente e continuamente. E mais que isso, o sangue de Jesus te purifica continuamente e constantemente. E nós andamos na luz. Ou seja, o que isso significa? Essa palavra também é traduzida como cataclisma. Ela vem da mesma raiz etimológica dessa palavra. O que é cataclisma? Uma grande destruição. Então, ele está dizendo que o sangue de Jesus que te purifica constantemente, continuamente, é um cataclisma para o pecado. Uau! Eu vou ler de novo. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, apagando a mancha do pecado, nos mantendo limpos de todas as suas formas e manifestação, constantemente e continuamente. Ou seja, na sua vida, pela obra que Cristo fez lá na cruz, o sangue te purifica constantemente. Ele destrói o pecado continuamente. Ele é uma destruição natural para o pecado. Uau, irmão! Você é um povo santo, você foi adquirido, você é uma nação santa, você é rei, você é sacerdote. Uau, irmão, você tem o sangue mais azul que possa existir na face do universo. Você é um rei e um sacerdote e você foi adquirido por um sangue sem mácula. Uau! Mas realmente,
bate a dúvida, né? Porque vem aquela vozinha, eu tenho direito a tudo isso? Eu posso? Eu não posso? Irmão, você é um ser de fé. Você é um filho amado. Vamos lá. Eu vou ler 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Olha só. Antes disso eu vou explicar, mas pode deixar aí. Quando Jesus foi batizado, veio aquela voz do céu e disse: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Amém? Logo depois disso, no versículo seguinte, que é outro capítulo, Jesus é transladado para o deserto, e lá no deserto ocorre a tentação. E Satanás se posiciona assim: se és filho de Deus, faça com que essas pedras virem pães. Olha só, irmão, na Bíblia isso é colocado lado a lado, versículo antes de versículo. Deus acaba de falar, ouvintemente, para todos que estavam ali presentes, desceu o Espírito Santo sobre Jesus, ele fala que aquele era o Filho amado. Mas Satanás se manifesta no deserto e fala: se és filho de Deus. Vocês conseguem entender? Ele omitiu a palavra amado. Deus acaba de falar que esse é o Filho amado, porque da mesma forma você é amado. Mas aquela voz que vem mentirosa, ela fala: você é amado mesmo? O diabo, Satanás, significa mentiroso, aquele que mente, aquele que engana. Então vamos lá, agora eu vou ler 1 Pedro. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Uau, ele ruge como um leão, né? Rapaz. Agora eu vou para Provérbios, capítulo 19, versículo 12. Eu vou ler na Ara. Como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas seu favor é como o orvalho sobre a erva. Eu lhe pergunto, irmão, quem é o rei? Jesus? Satanás ruge como leão porque ele tenta imitar a voz do rei. De novo, Satanás. Em Pedro: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge. Irmão, a voz do leão é a voz do rei. Então aquela voz que vem, será? É do mentiroso. É do mentiroso, irmão. Porque a voz do leão é do leão da tribo de Judá. É do rei dos reis. Por isso que é como um leão. Ele não é leão, ele imita, porque ele é o enganador. Irmão, você é um filho amado, você foi projetado. Todos os planos, os sonhos que o Senhor coloca no teu coração, provém dele. Como ele disse a Josué: vai nessa tua força, tenha bom ânimo, porque Deus é bom. Amém? Renato, mas eu tenho direito a tudo isso. Eu tenho direito àquela vozinha, é verdade. Vamos lá, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Isaías 54, versículo 9, na Ara. Porque isso é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. E aquela vozinha que fala que Deus está irado, essa enfermidade provém de onde? É do inferno, irmão, e ela não tem direito sobre ti, porque nunca mais ele se irá com você. E isso está em Isaías 54. Se nós voltarmos ao 53, o que 53 fala? Sobre o sofrimento que o Messias teve lá na cruz, que nós o reputamos como aflito, e ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e pelo o castigo que ele sofreu nos traz a paz. Isso está logo em seguida. O que significa? A ira de Deus não é para nós, porque lá na cruz ela foi sobre Cristo. Aquilo que Cristo tinha
de tanta dor lá no Getsêmani, era porque o próprio Filho, com a sua essência divina, próprio Deus, ia se separar do Pai. E toda a ira da humanidade. Porque se eu posso perguntar aqui para vocês, quem foi que matou Jesus? Foram os judeus? Foram os romanos? Fomos nós, irmãos. Foi toda a humanidade. Toda a ira de pecado, porque o pecado era uma condição de existência, foi colocada sobre ele. E por isso, a ira de Deus foi sobre o Cordeiro perfeito, que não tinha mácula. Eu e você temos o direito de entrar na presença de Deus livremente e chamá-lo de Pai, e chamá-lo de Papai. Se você tiver muita intimidade, porque eu tenho, eu lhe aconselho a ter muita intimidade também. Amém? Aleluia! Aleluia! Irmão, tudo isso, o Senhor sempre teve um plano de resgate. Deus ansiava por ter encontros e encontros com a humanidade, com aquilo que ele havia criado. A gente pode pensar assim, Adão era um cidadão que tinha um pouco de deficiência intelectual, né? Porque Deus falou, não come, aí ele vai lá e come. Não, irmão, não. Eva comeu o fruto, ela foi tentada pela serpente, ela comeu o fruto. Adão tipifica Jesus, o primeiro Adão, o primeiro dos homens, Adão. Por quê? A sua esposa, a sua noiva, a sua mulher, come o fruto e morre, ele crê incondicionalmente que o seu pai vai resgatá-lo da morte, e ele come para não deixar a noiva sozinha. Então ele come e morre, crendo que Deus é um pai providencial que vai ressuscitá-lo. Quem foi que se entregou na cruz em morte, crendo que seria ressuscitado ao terceiro dia? Porque tinha que resgatar a sua noiva. Foi Cristo. Então, desde o início, Deus tinha propósito. Desde o início, tudo foi pensado. Quando Satanás achava que ele tinha ganhado, ele fala, virá o descendente que você vai ferir o calcanhar e ele vai esmagar a tua cabeça. O que isso significa, irmão? Uma ferida no calcanhar cura, mas uma ferida na cabeça acabou. Irmão, desde o início Deus já tinha projetado. Desde o início, irmão, Adão era um homem de muita fé, porque ele creu que mesmo na morte, Deus tinha um propósito e que ele ia buscá-lo, como ele fez. Uau, Deus é bom, Deus é bom, irmão, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Sabe, irmão, Deus é bom, e você tem que se alegrar com tudo aquilo que o Senhor projetou para a tua vida. Deus é bom. Jesus veio e te resgatou. Ele veio aos seus, os seus não aceitaram, por toda a humanidade. Ele foi uma bênção para toda a humanidade. Desde o início, Deus tinha um propósito. Desde o início, Ele sabia. Uau, Deus é bom. Você pode se alegrar? Aleluia. Continuando, agora eu vou ler João, capítulo 1, versículo 10, na NA. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Grava essa palavra, como a do unigênito do Pai. Agora eu vou pular para Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. 16. Pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Segura aí. Você entendeu? Quando Cristo se apresenta lá, ele é unigênito, ele é o único filho. Mas quando
vem a revelação a Paulo, ele é o primogênito. Ele não é mais o único filho. Renato, por que ele é o primogênito? Porque ele ressuscitou? Não. Lázaro ressuscitou. Ele é o primogênito porque nós somos filhos, co-herdeiros. Ele cumpriu. Foi rasgada a cédula de dívida. E o unigênito que se manifestou se tornou o primeiro filho, o primogênito. E nós somos co-herdeiros, como filhos também. Porque tal qual ele é, nós somos também. Não é mais um único filho. Você tem direito a clamar por um Pai poderoso. Pelo seu Pai. Aleluia! Continuando, no 17. Antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidos com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, por meio do sangue que foi derramado. E assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Ele qualificou Jesus por meio de um sacrifício perfeito. Aquele que não tinha mácula, culpa, se fez culpado para que nós pudéssemos ser co-herdeiros nessa promessa. Foi sacrifício de sangue. Um sangue perfeito foi derramado ali. Porque os sacrifícios tinham que ser de sangue. Então, não fomos nós, como eu disse no início, que achamos o Senhor. Foi Ele que nos achou. Desde o princípio, Ele tinha um projeto. Desde o princípio, Ele ansiava por ter encontros e encontros comigo e com você. E Ele cumpriu isso lá na cruz, em Cristo. Ele veio nos encontrar. Como eu falei, quando o véu se rasgou, Deus saiu do Santo dos Santos para te encontrar. Porque você é um filho amado. Aleluia. Irmão, o sacrifício tinha que ser de sangue. Porque o sangue fala. Se nós formos lá para Gênesis, capítulo 4, versículo 10, na Ara. E disse Deus, Gênesis, capítulo 4, versículo 10, Ara. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Isso é Deus falando, após o episódio de Caim matar Abel, correto? Deus vai se encontrar e pergunta, cadê o teu irmão? Correto? E Caim, muito educado, fala que ele não é. Exatamente, seu Salomão sabe, glória a Deus. Exatamente. Então, Deus dá mais uma chance. E disse Deus, o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. A voz do sangue. O sangue fala? Fala. Fala, irmão. Fala, o sangue fala. Vamos lá. Quando você tira sangue lá, o sangue sai gritando na ampola? Não. Não. Ele, ei, não é assim também. Mas o sangue fala. O sangue fala. Quando uma pessoa tem febre, uma febre muito forte, que ela não passa com medicamento ou com antibiótico, a gente faz o exame e esse exame vai dar. Digamos, se for uma leucocitose, está mais de 10.000, significa o quê? Que as células de defesa do nosso corpo estão muito altas. Aí fala, quando a infecção é muito severa, ocorre um desvio para a esquerda das células do sangue. O que isso significa? Significa que o sangue está virando canhoto? Não necessariamente, não é isso, irmão. O que significa? A gente fala, olha só, está tendo um desvio para a esquerda das células. Significa que a infecção é muito severa. Ou seja, as células mais jovens estão sendo lançadas pela medula no sangue, porque a infecção tão grande, eles falam, eles preparam um soldadinho que ainda não está pronto, vai lá tentar resolver, porque as grandonas já não estão conseguindo. Então, isso significa desvio para a esquerda. O sangue fala realmente.
A gente, os profissionais da saúde, fazemos a leitura dos exames. O sangue fala. Então vamos lá. O que o sangue de Caim clamava da terra? Ele clamava por justiça. Clamava por justiça, porque ele foi assassinado. Então, o sangue do teu irmão clama da terra por justiça. Se nós formos para Hebreus, capítulo 12, versículo 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao seu sangue de aspersão, que fala coisas superiores ao que fala do próprio Abel. Por que o sangue de Jesus fala de coisas superiores? Por quê? Porque o sangue de Jesus vai falar de misericórdia. O sangue de Jesus fala de resgate. Ele fala de cura. Ele fala de vitória. O sangue de Jesus fala de resplendor, coisas maiores, porque a justiça se cumpriu lá na cruz. O sangue de Abel clamava, e o sangue de Jesus fala de coisas maiores, porque foi cumprido lá na cruz. Você foi justificado. Aleluia! Uau! O preço foi pago lá na cruz. E foi um alto preço, irmãos. Foi um alto preço. Porque Deus pegou toda a ira que havia sobre a humanidade e lançou sobre ele, sobre o seu filho, ao qual não havia erro. Pilatos fala que não havia erro em Jesus. Judas falou que ele traiu sangue inocente, e precisava mesmo ser, porque o cordeiro tinha que ser sem mácula. E foi sem mácula. Jesus não se defendeu diante de Pilatos, porque ele tinha tamanha sabedoria pelo poder de Deus, que se ele abrisse a boca, ele ia ser liberto. Mas tinha que se cumprir. Tinha que se cumprir. O resgate tinha que ser feito. Então, na cruz, Cristo não foi assassinado. Porque na cruz a morte é por tortura. A pessoa morre asfixiada, porque é difícil respirar com o tórax reclinado. Então o que acontece? Ele se entregou. Ele se entregou. Ele não se defendeu porque ele tinha essa tamanha sabedoria para ser liberto. E tinha que se cumprir. Tanto que ele falou a Pedro, afasta-te de mim. E ele falou a Judas, faça aquilo. Porque tinha que se cumprir. O cordeiro veio para cumprir. E ele cumpriu. Vamos lá. Mateus. O louvor pode vir, por favor. Mateus, capítulo 8, versículo 20. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. De novo. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando uma pessoa não reclina a cabeça, quem é pai, mãe de família sabe. Ele está falando sobre descanso. A pessoa fica preocupada, ela não consegue descansar, ela não reclina a sua cabeça. Muitos aqui já passaram uma situação, N situações, e não conseguiam descansar. Então ele fala: o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O que deixava o Senhor preocupado? O que deixava ele aflito? Porque ele não poderia reclinar a cabeça. Se a gente for lá para João, capítulo 19, versículo 30, Nara. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. A palavra aqui é inclinado, lá é reclinar, mas elas são a mesma palavra grega. Quando ele disse, está consumado, ele descansou. Porque o seu resgate havia sido pago.
Então ele descansou. Ele foi enviado para cumprir aquilo. E a aflição seria se separar do Pai. Mas quando ele disse, está consumado. Irmão, eu não sei se alguém aqui sabe o que é síncope ou sofre de síncope. Eu já vi alguém desmaiado. O desmaio ou a própria morte, a pessoa desliga e cai, desaba. Ele reclinou a cabeça. Quem morre, quem se desliga, a cabeça cai. Ele reclinou porque estava consumado. Ele descansou porque havia sido cumprido. A cédula havia sido rasgada. O sangue perfeito havia sido vertido. Estava consumado a sua e a minha salvação. E o que significa? O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Se cumpriu aquilo que desde Adão já estava projetado. O seu resgate, para que hoje você pudesse tocar e multiplicar, tocar e curar, profetizar e se cumprir, e fluir rios e rios de águas vivas de você, porque você é bendito, e flui esse rio, e você se deleita no Senhor, porque o sétimo dia, irmão, não é um dia, ele é Cristo, o Shabat é Cristo. Ele fala, eu sou o Shabat, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei, eu lhes darei descanso, porque eu sou o descanso. Deus é bom, irmão. Você pode ficar de pé.